Boa noite, Poá, boa noite, região do Alto Tietê. Estamos iniciando mais um programa Ordem do Dia, comigo, Johnny Mendes. E a ordem do dia de hoje é Cultura, com Felipe Lima, que é músico, professor, ator e ex-conselheiro tutelar aqui da cidade de Poá. Boa noite, Felipe. Boa noite, Johnny. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. É isso aí, o Felipe vai bater um papo conosco aqui hoje sobre cultura na cidade de Poá. Esse setor que, com a pandemia de coronavírus, sofreu muito também, né? Além de tantas pessoas que sofreram, tantos setores econômicos, a produção cultural, a produção criativa também sofreu um pouco. Entretanto, Felipe, você foi conselheiro tutelar aqui no nosso município por um período, e antes da gente falar um pouco da cultura, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência, né, de conselheiro tutelar, essa experiência que você teve com crianças e adolescentes no nosso município, e também que você falasse, terminasse aí, antes da gente passar a cultura, fala também da sua experiência como regente de fanfarra, que foi lá na Escola Estadual Professora Maria Aparecida Ferreira, conhecido como Máfia, né? Por tantas pessoas aí. Queria que você fizesse essa pequena biografia do seu trabalho como conselheiro e regente de fanfarra para a gente passar para a cultura da nossa cidade. Primeiramente, agradeço o convite, agradeço por estar aqui, por essa noite vocês estarem aí acompanhando também. Desde pequeno, né? Desde jovem, na adolescência, eu participo ativamente de grêmios estudantis, participei de grêmio com você também, né, Johnny? Isso. Na mesma escola Maria Aparecida, e entendo a militância e a luta por direitos de criança e adolescente como uma necessidade. É orgânico, né? Eu não consigo ver uma injustiça com uma criança, com um adolescente e ficar quieto. E aí, desde os tempos de grêmio, sempre lutando, sempre buscando coisas boas, ocupar o tempo, porque é isso que a juventude quer, né? Os adolescentes, as crianças querem atenção, querem algo para pensar no futuro. E quando a gente vem analisando o contexto do que vai acontecendo, chegam momentos na vida em que a gente percebe que alguém tem que fazer alguma coisa, e aí busquei enquanto conselheiro tutelar. Estive conselheiro entre 2016 e 2020, né? Eu terminei o mandato agora em janeiro desse ano. Inclusive, deixo os parabéns aos atuais conselheiros e conselheiros também, porque é um trabalho árduo, é um trabalho muito intenso. Foi uma das experiências mais gratificantes, por vezes dolorosa, mas por vezes muito mais gratificante, quando a gente vê uma criança sendo libertada de uma situação de violência, de uma situação de agressão, de conflito, quando a criança passa a ter a atenção que ela merece ter. E acho que uma das principais violações que eu aprendi a lidar são as violações do poder público. Porque quem mais viola direitos é o poder público. E aí a violação você diz mais por negligência, no caso, e talvez por não fazer aquilo que deveria fazer? Seria isso? Exatamente por isso, porque o poder público não cumpre o seu papel. E não é a nível Poá, é a nível estadual, nacional, a nível mundial. A gente tem políticas públicas muito rasas para criança e adolescente. Aqui no Brasil a gente fala do ECA, eu tenho 31 anos, o ECA tem 30. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito novo. Nós adultos nascemos fora do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando a gente escuta adultos que falam as crianças e adolescentes têm muito direito, tem, porque a maioria dos adultos não tiveram direitos. Eram tratados como cidadãos segunda classe, né? Mini adultos. E isso é um desrespeito, e isso não tem mais que acontecer. E é difícil para os adultos lidarem com isso, com entender que são pessoas e cidadãos de direitos. E aí, até dentro dessa ótica, antes de ser conselheiro, que também estive regente de fanfarra, também regi camerata, regi orquestra, sempre com criança e adolescente. Tive a oportunidade em Mogi de participar da regência do Coral de Mil Vozes, que acontece anualmente no aniversário da cidade. São experiências incríveis, porque o que as crianças e os adolescentes querem é isso, é pensar num futuro diferente. É pensar além daquilo que os pais, as mães falam, né? Você vai trabalhar, 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 trabalhar e morrer. Pensar que você pode se divertir, pensar que trabalhar pode ser prazeroso, né? Porque música é um prazer, mas é uma profissão também. É um trabalho, as pessoas pagam suas contas com música. Então, para mim, essas áreas são parte da minha vida. O direito da criança e adolescente,
a cultura se ligam, fazem parte uma coisa da outra. Aí no caso aí, a gente pode até pegar a cultura como macro, né, como uma estrutura macro e dividir aí a cultura. E muita gente talvez vá achar estranho isso, mas a cultura, aí depois vem a educação como uma parte da estrutura macro da cultura, aí o lazer, o esporte, outras questões que envolvam cultura, né? Por isso que é importante, muita gente fala assim, é interessante ter a escola em tempo integral, eu digo escola mesmo, em tempo integral, para que os pais possam trabalhar. Eu, pessoalmente, eu sou contra, viu, Felipe, a escola em tempo integral, nesse sentido, apenas para o pai poder trabalhar. Se for para ter escola integral, é para ter uma atividade extracurricular bacana, que envolva cultura, que envolva esporte, e aí cultura em todas as suas vertentes. Dança, teatro, música, né, todas as suas situações artes plásticas, né, que muita gente às vezes esquece, todas essas situações. Deixa eu aproveitar. Você tem alguma coisa para complementar? Eu acho que é isso. A cultura, na verdade, quando a gente vai falar de cultura, no cerne da palavra e tudo mais, é o povo. Né? A cultura é o que o povo faz. A cultura não se resume às apresentações artísticas. A cultura está em tudo. E você tem a educação de um local, de uma região, se dá através da cultura daquela região. Como a gente tem países em que as meninas não podem estudar. Isso é cultural. Então isso é uma cultura que precisa ser modificada. Então, até quando a gente acabou de passar por um processo eleitoral, quando se fala, né, sempre você vai ouvir os políticos, ou a grande maioria deles, não todos, e a gente nunca pode generalizar, a gente vai ouvir, a prioridade é saúde, educação e segurança. Só que essas três áreas dependem diretamente de mudança de cultura. Elas dependem de mudanças culturais, de mudanças estruturais que passam por todas e por todos nós. Verdade. Ô Felipe, antes da gente continuar, vou ler o nome de algumas pessoas que estão assistindo a gente. O Valdir Magalhães, conhecido e grande famoso mestre Reco, trazer o mestre Reco aqui também para conversar conosco sobre a capoeira. O mestre Reco fez um trabalho brilhante aqui na cidade de Poá e hoje está na cidade de São Paulo, no bairro de Guaianazes, também continua lá um trabalho bacana com a capoeira. Vamos dar um jeito do mestre voltar aqui para a cidade de Poá, para ele, que a capoeira foi esquecida aqui no nosso município, né? Vamos lá, o Washington Akira também, grande Washington, ali, morador do Jardim Medina, a Neide Xavier de Souza, o Alexandre Comito, grande abraço, é o aniversariante da semana, ele e o irmão dele, o Alexandre Comito e o Maurício Comito. A Cláudia Tretel, professora aqui da rede de ensino também, assistindo a gente, e a Tainá Maíra também assistindo a gente aqui, fez parte da FAMAF aqui, da famosa FAMAF aqui de Poá. E é isso aí, galera. Compartilhem, podem enviar perguntas aqui pro Felipe, ele vai responder, eu também vou compartilhar aqui as respostas, ajudar aqui dentro do possível nas perguntas que vocês forem enviando pra gente. Felipe, você falou uma coisa sobre a cultura na sua primeira resposta muito importante. A pessoa que está na cultura, ela paga suas contas com a cultura. O músico paga suas contas com música. O ator de teatro, ele paga suas contas com o trabalho dele lá na peça teatral, na novela, no circo, né, que pode ser um ator circense, e por aí vai em todos os setores da cultura. Como que 2020 no caso, 2020 com a pandemia de coronavírus, Covid-19, como que ficou o setor cultural do nosso município? Nós ouvimos muita coisa nos jornais em relação à esfera, de certa forma, nacional, né, os atores, de certa forma, de mais expressão. Nós vimos o papelão, infelizmente, da Regina Duarte como secretária nacional de cultura, que infelizmente não auxiliou o suficiente o setor cultural. E aí acabamos ficando ali o Congresso que acabou auxiliando com a aprovação da lei Aldir Blanc, né? Como que ficou o setor cultural, os artistas do município de Poá nesse período de pandemia? Na verdade, ser artista já é complexo todos os dias. Né? Quando a gente vive num país em que a arte, os artistas vêm sendo atacados constantemente, é complexo, é delicado. É delicado, muitas vezes é um trabalho de resistência. A gente existe e resiste, porque as pessoas colocam as artes e a cultura como segunda classe. Mas quando a gente pensa, por exemplo, numa cidade como a nossa, que é uma instância turística, até prova o contrário,
e não é difícil provar o contrário, a gente percebe que quando você vai no barzinho e tem a música rolando ao vivo, é maravilhoso, você se diverte, você canta. Quando você vai a uma exposição e tem alguém lá descendo na corda, é bonito de se ver. Quando você está andando na rua e tem uma estátua viva, é legal de ver, as pessoas dão moedinhas. E aquelas moedinhas se somam para pagar contas. Quando a gente vê isso, é trabalho artístico. E o trabalho do artista não é aquele trabalho pesado, é pesado, mas não é o trabalho braçal. Não é o trabalho de carregar, não é o trabalho... A gente lida com o público de outras formas, a gente lida com a emoção. Só que nós temos que conhecer essas emoções. E conhecer essas emoções leva tempos de estudo, horas de trabalho, horas de pesquisa. Aqui em Poá, nós temos um celeiro de artistas para o Brasil. Não é nem só para a nossa cidade, é para o Brasil e para o mundo. Nós temos artistas aqui que nos representam em vários lugares. Artistas que dedicam a sua vida à arte. Fomos extremamente afetados. O período de pandemia botou muita gente numa situação de vulnerabilidade extrema. Porque é um dos setores mais afetados. O setor cultural é provavelmente o último setor a voltar. Na nossa região estamos na fase amarela, então algumas coisas são liberadas de eventos, mas ainda assim são eventos menores, são eventos em que o produtor cultural que tem responsabilidade faz com poucas pessoas, o que ainda não é suficiente para pagar. E não atinge todo mundo também, né? Não atinge todas as... Por exemplo, você colocar alguém no teatro fica impossível. Sim. No teatro, né? Não tem, por exemplo, o cinema, que faz parte do setor artístico, é um setor que acredito que o mais afetado, além dos grupos menores, com certeza, né? Porque os grupos pequenos perdem muito, porque 100 pessoas que você tem numa plateia é muita gente. 10 pessoas que você tem dependendo do grupo é muita gente. Agora o setor de cinemas, não há previsão de retorno. Abriu, mas já teve que fechar de novo. E a mesma coisa com as casas de shows, com as casas de espetáculos. As casas responsáveis... Isso é muito... o que o Felipe está falando, a gente tem que deixar bem claro. As casas responsáveis. Porque alguém que está assistindo a gente vai falar, mas eu passo por lugares e está lotado. Gente, vamos combinar. Não era para estar lotado. Talvez por causa dessa lotação, dessa aglomeração, é que hoje a gente está voltando para a fase amarela. Hoje o pico está, de certa forma... Eu acho que não é nem segunda onda. Eu tenho falado muito de segunda onda, mas não é nem segunda onda. É a mesma onda, de certa forma, né? Simplesmente voltou a crescer porque houve essa questão de o pessoal tá na rua de novo. A gente passa aqui pelo centro, a gente vê aglomeração nos bares, tudo, né? E quando a gente fala, aí nós falamos da cultura, né? A cultura brasileira é uma cultura de proximidade, é uma cultura de contato. O que em outros países não é. Países que viveram guerras, por exemplo... É cultural para eles que se você fala fique em casa, as pessoas ficam em casa, porque elas sabem que precisam disso para ficar vivas. Para nós, para o nosso povo, essa não é a nossa cultura. Nossa cultura é de estar na rua. Nós lidamos com um calor intenso, estamos na primavera, indo para o verão, as pessoas não ficam em suas casas, estamos no final do ano. Vários fatores levam as pessoas a não ficarem em casa. E aí nós temos ainda assim pessoas proprietárias de empresas... E dentro do setor cultural, nós temos produções culturais que, sim, são responsáveis. Porque do mesmo jeito, se a gente passar na rua, a gente vai ver muita aglomeração, mas ainda existem comércios que também estão lidando com isso com responsabilidade. Não são todos, e nem são a maioria, eu acho, infelizmente. Mas estão. E da mesma forma no setor cultural. Só que entra um outro fator, além da responsabilidade, que é o desespero. Porque o setor cultural, as pessoas... Vamos imaginar lá... A pessoa que faz estátua viva na rua. A moeda é contato. Quem vai jogar a moedinha ali é simplesmente o risco de uma contaminação extrema. Qual a sua opção? Morrer de fome ou ir receber as suas moedas, as suas notas? E deixa eu te perguntar. É muito triste a gente ter essa opção, né? Colocar essa opção pra gente. Ou morrer de fome, ou ser contaminado e correr o risco de morrer pelo coronavírus. A Prefeitura de Poá foi aprovada pelo Congresso a Lei Aldir Blanc e ficou a cargo das prefeituras fazer essa regulamentação, né? Não a regulamentação, mas fazer o processo de cadastro e
e de certa forma fazer o pagamento, não é isso? Isso. A prefeitura fez o processo aqui no nosso município? Para quem não sabe exatamente o que aconteceu, o governo federal deu um benefício, aquele benefício de R$600 para trabalhadoras e trabalhadores, mas esse benefício não atinge nem o pessoal do esporte, nem o pessoal da cultura. Para a cultura, calhou de havermos a deputada Benedita da Silva e a Jandira? Jandira. Jandira Ferreira. Juntas propuseram essa lei. Poucas semanas antes, Aldir Blanc veio a falecer, por conta do coronavírus, inclusive. E aí foi dado a essa lei o nome dele, que é o auxílio para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. E aí a gente fala dos trabalhadores da arte, né? Porque a cultura é o povo todo, então os trabalhadores da arte. A regulamentação federal demorou para sair. A lei foi aprovada, salvo engano, em abril ou maio, e a regulamentação saiu entre junho e julho. E aí, da regulamentação, o recurso demorou para chegar nas prefeituras. Poá recebeu R$808 mil, se eu não me engano. É uma das poucas cidades em que tem se caminhado. Bacana. Mas tem caminhado muito pelo esforço do Fórum Permanente de Cultura da cidade. Esse fórum que já está há mais de 13 anos na luta por um conselho de cultura, por reconhecimento dos artistas da cidade, e que também agora, nesse momento de pandemia, lutamos para que a lei se encaminhasse. O fórum tem artistas da cidade, tem servidores públicos que também são artistas e são da Secretaria de Cultura. E das coisas, temos que citar a eleição, porque das coisas boas que a eleição nos trouxe, pelo menos para o nosso setor, foi a troca de secretário. Porque o secretário que entrou, que é o Júnior, que está lá hoje, administrativamente tem feito o caminho que secretários anteriores não fizeram. Acho que nos últimos quase 20 anos ou mais, é o primeiro secretário que encaminha coisas. Que de fato as coisas estão caminhando. Andar, né? Faz andar. Pena que é em um pequeno, curto espaço de tempo aí, e que vai ter uma troca já, uma transição, né? E que nós, assim, deixamos muito claro isso pro Júnior, né? De que não tivemos experiência com ele de nenhum evento, mas estamos tendo a experiência administrativa. Os artistas estão definindo como o dinheiro vai ser gasto. Bacana. Então quem está dizendo não é o prefeito ou o secretário. Quem está dizendo são os artistas, porque nós sabemos a nossa demanda. Nessa parte está tendo diálogo para ser algo democrático e participativo e realmente atingir quem tem que atingir, né? Esse recurso, assim, e está sendo feito um esforço tanto do pessoal do fórum quanto de servidoras e servidores, tanto efetivos, e aí a gente tem que, sou muito crítico a servidores comissionados, principalmente na gestão da nossa cidade, mas aí temos que fazer os elogios aos servidores comissionados, aos concursados que estão na pasta da cultura hoje, porque estão fazendo um esforço enorme. Quando o senhor presidente regulamentou essa lei, ele deixou uma limitação de que o recurso tem que ser gasto até 31 de dezembro. E aí, com todo o atraso que foi havendo, agora fazer esse dinheiro sair da conta é um milagre. E o pessoal aqui em Poá está conseguindo fazer esse milagre acontecer. E sim, são os artistas, é o Fórum de Cultura e são esses servidores. Está atingindo mais ou menos quantas pessoas, você sabe? De acordo com informações que a gente vai tendo no fórum, mais de 200 pessoas. E entre essas pessoas não são apenas artistas, nós que trabalhamos diretamente, né, constituímos as nossas MEIs, vamos lá buscando a evolução. Foram atingidos artistas, artesãos, através dos CRAs. O pessoal do fórum, esses servidores da cultura, foram atrás dos CRAs para que essas pessoas que fazem o seu pequeno artesanato lá na porta de casa também se inscrevessem nos editais para receber o recurso. Isso que você falou é muito importante. Existe uma crítica enorme pela não utilização dos CRAs nos municípios, inclusive para o auxílio emergencial. Eu li, assisti muitas pessoas especialistas criticando a forma que o governo fez o auxílio emergencial chegar até as pessoas. Porque, infelizmente, algumas pessoas são invisíveis. Sim. A gente tem pesquisa que diz que uma parcela considerável da população tem celular, tem até acesso à internet, mas ainda assim existe 30% da população que não tem um aparelho celular e não tem acesso à internet. A Leila Vieira, da ONG Social Skate, veio aqui, conversou conosco também. Ela falou a quantidade de pessoas que eles tiveram que alcançar com cestas básicas porque não tiveram acesso a essas questões. Então, é complicado. O CRAS lá, que tem em cada bairro,
eles têm noção de quem essas pessoas, até dos artistas, eles sabem, os artistas, os artesãos, né, as pessoas que fazem arte no município, eles têm essa noção. Então o CRAS, e eu vi vários especialistas falando, se fosse usado o CRAS desde o começo, teria minimamente fraudes, não teria tantas fraudes. E 2, muito mais pessoas teriam sido atingidas pelos os benefícios que foram colocados agora no período de pandemia. E a própria lei Aldir Blanc, quando foi escrita, ela foi muito bem escrita. Porque ela coloca, inclusive, essa palavra invisíveis, que era para atingir artistas invisíveis. Então, quando a gente tem, e pelo que nós sabemos, qual é uma das poucas cidades que conseguiu fazer isso? Que foi atrás dos CRAS, inclusive os primeiros editais que aconteceram foram esses, né? Foi prorrogado por conta de chegar nas pessoas dos CRAS, porque muitas vezes a pessoa que faz um artesanato, que faz um bolo em casa, não entende aquilo como trabalho artístico, não entende aquilo como trabalho. Né? A gente vê até questões de machismo que entram, em que, por exemplo, os homens trabalham e as mulheres fazem, infelizmente, só, né? É a situação que mais se dá. Mas fazem lá suas coisas para vender e complementam a renda. Só que não é complemento, muitas vezes são elas que resolvem os problemas da casa. Então, quando a gente vê essa lei Aldir Blanc, pelo esforço de artistas e de profissionais que estão na cultura, que são artistas e que tiveram a liberdade de trabalhar, fizeram chegar nessas pessoas. Então, assim, a lei Aldir Blanc tem 2 frentes. Uma frente é para espaços culturais, empresas, instituições, e a outra frente são os editais. A frente que chegou nessas pessoas, nos invisíveis, é a frente dos editais. Bacana. E é uma frente que ainda vai deixar mudanças muito presentes na cidade. Esses editais, eu lembro muito dos 2 governos Lula. Acho que foi a ascensão dos editais para o pessoal da cultura, né? Que facilitou o acesso, que aí a galera que tinha o seu grupo ali de teatro, de dança, arte em si, teve acesso aos bens culturais no sentido do bem financeiro, né? Poder fomentar a cultura. Ô Felipe, pra gente, não que esse assunto não seja importante, a gente poderia ficar aqui horas tratando só dessa parte, mas você faz parte de um grupo cultural da cidade, artístico, né? A gente pode delimitar como teatral? Não, né? Então um grupo artístico, cultural, que é referência não só na cidade de Poá, como na região, de certa forma, que é a Associação Cultural Opereta. Né? Eu não sei quanto tempo exatamente você faz parte, mas você faz parte ali já há um bom tempo. E fala pra gente um pouco do trabalho da Opereta. Eu acredito que quem está assistindo conhece, mas é sempre bom relembrar. E como também a Opereta tem passado esse período, né? Se você puder fazer brevemente um resumo de todo, que eu acho que é muita coisa, mas eu sei que já oficinas, além dos espetáculos, tudo, da Opereta, e como também a associação tem passado por esse período de pandemia. Bom, a Opereta existe há 26 anos, foi fundada por um grupo de jovens sonhadores, né? Marco Sena, Lidiane, Luciene, Cláudio, o Geraldo, que hoje é secretário de Cultura Garipo, de Suzano, né? Geraldo Garipo. E outras pessoas que também fizeram parte desse processo, Álvaro. Foi fundado por pessoas que queriam viver de arte, que queriam viver um sonho de alegria. E esse sonho, hoje com 26 anos, contempla na instituição, hoje tem mais de 10 oficinas que são realizadas atualmente, fora o que nós já realizamos nos últimos anos. A gente trabalha com cultura no geral, trabalhamos com arte, teatro, já trabalhamos com pintura, com dança, circo, capoeira, que você citou agora há pouco. Capoeira nós já tivemos em alguns momentos. Temos aulas de maquiagem, cenografia, uma gama de atividades que todas elas pensadas no setor cultural e hoje pensadas inclusive na profissionalização, não apenas no artístico, né, mas em que sejam profissionais da arte. O primeiro espaço equipado da cidade, equipado para apresentações, foi o espaço da Associação Cultural Opereta, que, para quem não conhece, fica onde já foi a Biblioteca Municipal de Poá, já foi velório municipal da cidade também, e hoje é o Espaço Cultural Opereta. É um espaço amplo, é um espaço preparado para receber as pessoas, e que durante a pandemia nós fechamos. E mesmo no momento em que foi liberada a reabertura dos espaços para eventos, nós entendemos que não temos que voltar. Mas não significa que a gente está parado. Nós estamos, desde o começo do período de pandemia, as nossas atividades migraram para as plataformas online.
Então, esse ano nós produzimos muito através do projeto Mãos à Obra, através de uma emenda impositiva que recebemos da Prefeitura de Poá também. O projeto Mãos à Obra... Por meio de edital também? Ou não? Não. Convênio? Esses foram de convênios. Convênio direto. Então, nós recebemos os recursos do poder público e executamos o serviço. No caso do Ponto de Cultura, é um repasse estadual e federal, que veio para poder pagar oficineiras e oficineiros, que mantivemos as atividades todas de forma virtual. E nós atendemos cerca de 100 pessoas de forma virtual. Realizamos um sarau e há 2 semanas atrás realizamos um evento que foi chamado de Mostra Esperançar, em que nós tivemos exibições de pessoas que não sabiam mexer no celular, pessoas que não sabiam, idosos, crianças, jovens, que não sabiam usar o celular além de ver uma rede social, que não conheciam outras plataformas e que nem sabiam que dava para fazer da sua casa um espaço artístico. Então esse trabalho nós vimos desenvolvendo. Também dentro disso, num primeiro momento, antes da Lei Aldir Blanc, nós havíamos essa emenda que nós receberíamos da Prefeitura, que seria para investir no espaço artístico, né, em reformas, em adequações do espaço, e também no nosso pessoal. Nós entendemos que desse recurso, nós poderíamos ajudar os artistas. Por quê? Como falei lá no começo, houve um atraso do governo federal com relação à lei de emergência cultural, que o dinheiro só está saindo em dezembro. Então é tão emergência, né? As pessoas já podiam... Quem depender estava dependendo só dessa lei, infelizmente, sim, tá, e aí, tá penando, né? O que nós fizemos, desse recurso que nós recebemos, nós adequamos o nosso plano de trabalho com a Prefeitura, tiramos uma porcentagem desse valor e contratamos 45 artistas da cidade para apresentarem trabalhos que já tinham prontos, porque também não era a ideia que eles fizessem nada novo, que a ideia era simplificar e repassar esse recurso para essas 45 pessoas. Foi um recurso mínimo, foi pouco, R$350. Mas que para quem está sem nada, R$350. Não, e porque essas pessoas não receberiam, né? A gente sabe que o orçamento municipal que existe hoje, que foi feito por secretários anteriores, não contemplava os artistas. Primeiro que foi reduzido, né? A gente sabe, quem mora em Poá sabe de todos os problemas referentes aí a ISS, saída do Itaú, e aí um problema que aí é muito mais de consciência, porque o orçamento da cultura, esporte, sempre é reduzido, né? Sempre, em comparação com outros setores, sempre é menor, infelizmente, né? E aí nós entendemos dentro disso que, já que o poder público não vai fazer, e deixamos isso muito claro, que nós estamos e fizemos o papel do poder público, porque quem tinha que fazer isso era o poder público. Esse momento de socorro é do poder público. E aí a gente vê, por exemplo, uma estância turística, que nós temos prédios prontos e prédios de primeiro mundo, prédios em construção que serão lindos e serão maravilhosos, só que não adianta você ter infraestrutura turística e não ter eventos, e não ter artistas trabalhando, porque quem dá vida é artista. Você não tem um programa, né? Porque o maior problema é pensar a cultura apenas como evento, né? O evento faz parte, por exemplo, uma festa da Orquídea, o aniversário da cidade, que basicamente é o que nós temos aqui na cidade. Sim. Mas a gente tem um programa de cultura, que você tem um calendário fixo, que todo ano você tem ali um processo. Por exemplo, em Suzano eu lembro que tinha a semana do teatro, eu lembro que tinha um programa cultural vinculado à educação muito bacana, que atividades culturais iam para dentro da escola. Você tem que ter um programa de cultura que envolva tanto o espectador, para o espectador assistir, como quem faz a cultura, produz a cultura, né? Tem que ter uma economia criativa que seja o ano inteiro, 365 dias, né? E que na nossa cidade, é uma cidade muito pequena, não deveria haver essa dificuldade toda. Porque aqui, o que tem que se pensar em cultura é, para quem mora aqui, como você falou, nas escolas, por exemplo, uma biblioteca ativa, que nós tínhamos, né, uma biblioteca, inclusive onde nós estamos hoje, com vários livros, que foi levada para um local inadequado, em que muito se perdeu, em que não havia um computador. Que a grande maioria da população nem sabe que está lá. Não sabe porque, inclusive, os espaços da cidade não tem placa. E é uma das grandes brigas do Fórum de Cultura, é que os espaços não têm placa. Uma coisa muito... não tem número. É capaz de alguém passar pelo teatro e não saber que ali é o teatro. Na verdade, se você parar para observar, só sabe que é teatro, porque o que está identificado é o ponto de ônibus da frente, que é Parada Teatro Municipal. Então, assim,
E isso não é uma placa. Né? Aproveitando que a gente falou de teatro, uma situação que eu sempre converso com as pessoas quando a gente está pensando em Poá, programa de governo, é assim, que talvez o teatro ele teria que ser um pouco desvinculado da prefeitura e virar uma fundação teatro municipal, talvez um dia receber um nome, eu não lembro se acabou recebendo o nome do Tulípio, recebeu, né? Tulípio Ruiz. Normalmente quando se fala de artista de Poá, só se lembra dele, não que ele não mereça, mas parece que só ele muito mais. Só ele é artista da cidade. E um grande abraço a toda a família Ruiz, não é crítica ao Tulípio Ruiz, é crítica a quem só acha que só tem ele como grande expressão da arte poaense. É uma fundação teatro municipal que seria como se fosse uma autarquia que ficaria mais autônoma, independente, para talvez dar vida para aquele espaço, e pensar também numa fundação orquestra, porque nós perdemos tanto a orquestra Som da Educação e a orquestra que tinha na parte da cultura. Talvez, se nós criássemos aqui uma fundação orquestra municipal, talvez teria mais vida, autonomia para sobreviver a mudanças de governo. O que você acha disso? Um primeiro passo antes dessa fundação está para ser dado no dia 15, que é uma luta nossa de dezembro agora. 15 de dezembro agora, que é a constituição do Conselho de Cultura. Bacana. O Conselho, na verdade, já foi constituído anteriormente, só que e aí a gente tem que ser específico, nesta última gestão, o pouco que nós tínhamos conquistado foi perdido, mas agora, de novo, e a gente tem que sim, nós criticamos quando tem que ser criticado e a gente tem que elogiar quando tem que elogiar. O Júnior tem feito um trabalho muito, muito coerente em conduzir para que essa eleição aconteça, e agora um conselho deliberativo, que eu não sei porque secretário de cultura tem medo da palavra deliberativo. Tem medo, essa palavra assusta. Acho que não é só o secretário de cultura, acho que qualquer secretário, dependendo se o governo é progressista ou não, talvez tenha medo da palavra. E esse conselho será deliberativo, para que inclusive, para quem nunca foi no teatro, tem um motivo muito simples. O teatro não tem uma coisa que se chama regimento interno, então não há uma norma de como utilizar o teatro. Por exemplo, se você for lá utilizar e você danificou alguma coisa, não tem como te cobrar, porque não tem nada. Você quer se apresentar lá, artista municipal, artista daqui, ou mesmo um artista de fora, porque uma cobrança nossa nós queremos os artistas da cidade no teatro, mas a gente tem que lembrar que vir artistas de fora atrai público. E público atrai dinheiro. Né? Você não pode cobrar ingresso no teatro municipal hoje. Nossa. Porque não há um conselho deliberativo que criou um regimento interno que tem que ser votado na Câmara. E aí é complicado, porque se a gente for verificar, o que nós temos de cultura hoje, e aí vamos especificamente sobre teatro hoje na região. Se a gente for parar para pensar, e aí eu vou falar como leigo um cidadão que quero ir ao teatro. Ou eu vou para São Paulo, né? Ou eu vou para São Paulo, pego o trenzão e vou para São Paulo, ou é o Armando de Ré em Suzano, né? Ou nem é o Teatro Vasquez mais em Mogi, que quase não se usa mais. Hoje é mais o Senforp. Né? Exatamente, é o Senforp. E aí a gente vê a qualidade do que vai pro Senforp fica muito restrito, porque ou é stand-up comedy, né, que é o pessoal que tá fazendo sucesso, ou é uma peça de comédia, né, igual os melhores do mundo. Então assim, a gente tem, por mais que às vezes fica um pouco restrito, é o teatro, mas nem o teatro também a gente tem exatamente o que é o teatro. Porque stand-up comedy no Armando de Ré não é teatro, gente. A gente só tá usando o espaço, né? E que uma das brigas do Fórum de Cultura para ver o conselho é porque, por exemplo, esses espetáculos, e que sim, é trabalho desses artistas também, questionável ou não, é trabalho. Sim. Mas eles trazem o recurso. Porque essa galera que vem, o pessoal paga para assistir. E paga caro, o pessoal não tem medo de pagar. Porque vai rir, as pessoas querem rir, a gente quer dar risada, a gente precisa dar risada. Esse recurso, por exemplo, hoje não pode se alugar o teatro ainda, mas em breve vai poder. Esse recurso iria para onde? Precisa ter um destino. Você falou de uma fundação. No porte da cidade, com o tempo pode ser que você descubra que uma fundação seja o caminho. Mas para o porte que a cidade tem hoje, o Conselho de Cultura, com o Fundo Municipal de Cultura, que já tem conta, que já está com tudo encaminhado, vai dar conta. Já consegue dar conta desse processo. E aí uma briga que nós tivemos com vários candidatos e com vários prefeitos que passaram pela cidade, agora não sabemos como vai ser com a futura prefeita. Vamos chegar nisso, calma aí. Nós temos uma questão que a cultura vai poder se gerir.
O que quer dizer isso? O recurso, infelizmente, para o ano que vem é elaborado por essa gestão que está saindo, e a cultura, para variar, vai perder recurso. Só que quando você tem um fundo ativo, você tem um regimento do teatro, não só do teatro, que a ideia é ter regimento para a Praça dos Eventos, para o teatro, para as praças municipais. Você pode receber eventos e a prefeitura pode cobrar por isso, indo para esse fundo, e o recurso desse fundo pode ser usado para manutenção dos espaços. Porque, por exemplo, nós passamos vergonha com o nosso teatro municipal, que é lindo, é imenso, é de longe, né, um teatro muito aquém, não é nem aquém, negativamente dizendo, é além do que se tem no Brasil, e que está deteriorado, que está abandonado e que precisa de reforma. E que o Fundo de Cultura pode bancar isso, não precisa tirar do recurso da prefeitura. Ou seja, a Secretaria de Cultura diretamente não dá conta e também não houve o movimento, a articulação para se fazer o fundo e o conselho, o fundo, para conseguir esse autogerir. Porque quando eu falo de fundação é justamente isso. Sim, esse para o teatro ter uma autonomia suficiente para ele se manter e não ficar dependendo, infelizmente, do orçamento que a cada ano parece que reduz. E a ideia com o Fundo de Cultura é que, por exemplo, esses editais, que agora nós fizemos, até desculpa citar os editais, não, por exemplo, uma coisa que vai ser uma mudança importantíssima no Teatro Municipal. E que estamos... A informação importante, primeira mão aqui, o Felipe está mostrando aí, ó, o Teatro Municipal está colocando algumas imagens para vocês. Se você puder voltar aquela imagem branca do teatro... que acho que é a fachada, né? É a fachada. Tem um dos editais... que acho que é um dos editais que é o sonho dos artistas da cidade, porque isso é de fato um elefante branco. Até a fachada você percebe que... Um dos editais propostos dentro da Lei Aldir Blanc, e que vai pagar para artistas fazerem, é que se construam, se desenhem, que se pintem obras de arte nessa fachada branca. Então, vamos dar adeus a essa fachada branca em breve. E como é uma política pública, como é uma lei federal, isso não pode ser desfeito. Isso tem que permanecer. E se a gente pensar, por exemplo, vocês talvez tenham ouvido falar dos Gêmeos, do Cobra, que tem painéis gigantescos. Esse teatro municipal que hoje boa parte da população não deve nem saber o que é aquela coisa branca, ele vai passar a ser um ponto turístico do lado de fora. E nem digo, até pra gente já mudar um pouco de assunto, e nem digo a população, acho que a população até sabe. A nossa população, talvez, vamos imaginar 60%, sabe? O que fica, acho que talvez pior, é igual a gente tava uma estância turística, hidromineral, tal, não sei o quê. A região onde o teatro tá é a região que tem, eu acho que, se não o maior, o segundo maior movimento de carros. Ou seja, onde a galera passa, porque a nossa cidade é caminho. É caminho pra galera de Mogi, é caminho pra galera de Suzano, é caminho pra galera de Itaquá, é caminho pros moradores até de São Paulo. E eles passam lá. Será que essa galera que passa ali todo dia sabe que é um teatro? Não tem nem a placa, como você disse, né? E você imaginar, por exemplo, nós temos o Beco do Batman em São Paulo, que inclusive foi pintado de preto, e a nossa homenagem também ao negro, e que é uma referência nacional pelos seus grafites. E você imagina um teatro, o tamanho daquelas paredes, com uma pintura, e aí a gente deixa até essa... eu não preciso gostar do que vai estar lá. Porque eu também não sei, né? O edital está aberto, a comissão vai julgar, os artistas vão propor. Mas o que a gente tem que pensar, nesse momento, para essa proposta, é no turista. É em quem vai vir, em quem nós vamos atrair para gastar dinheiro aqui. Exatamente. Pensando na economia, que a gente está... eu sempre lembro isso, é sempre bom lembrar. Antes da pandemia de coronavírus, nós estávamos numa crise econômica. Ponto. Com a pandemia, ela se agravou. Isso aí é lógico, óbvio, todo mundo tem visto isso. Tanto é que semana passada nós atingimos mais um recorde de desempregados, 13.700.000. E nós temos já vivido aqui na nossa cidade um período em que a gente está pensando o que fazer com a questão da queda de arrecadação, tudo isso. Nós temos que pensar na cultura como um processo econômico também, né? De trazer o turismo, trazer os turistas, porque nem todo mundo vai viajar, independente se vai viajar para longe, para outro estado, a região Poá sempre foi um local onde as pessoas vêm aqui visitar, gostam da cidade. Tanto nós temos visto a quantidade de empreendimentos imobiliários que estão fazendo nossa cidade de forma até um pouco desorganizada, mas eu não recrimino, acho que tem que só ter organização.
e as pessoas estão vindo para cá, estão comprando, não estão deixando, não estão ficando lá. E um dos preços mais caros da região é da nossa E um cidade. dos preços mais caros, e as pessoas estão comprando. Por quê? Porque gostam da nossa cidade, tem uma referência boa do município. Ó, o Milton Jesus está assistindo a gente, o Jacaré, eu falo que é o carteiro mais famoso da região do Alto Tietê. O Lucas Ferrari, o vereador eleito, que estará aqui na quarta-feira junto com o Neno Ferrari, atual vereador. Né? Meus amigos, inclusive. A Marli Xavier também está assistindo, professora Marli lá de Mogi está assistindo. Simone Arruda também, professora, está assistindo. Galera, pode compartilhar, curtam aí, mandem perguntas pro Felipe. Felipe, vamos lá, nosso tempo tá indo, mas vai dar tempo aqui a gente conversar um pouco mais. Fala pra gente um pouco sobre o Passos da Paixão, que a Opereta organiza e realiza todo ano, e que você já disse aqui pra mim, o maior teatro ao ar livre da região do Alto Tietê. Eu imagino que também, em relação ao Passos em si, é o maior também da região do Alto Tietê, quiçá talvez do estado, porque eu não verifico notícias sobre Passos da Paixão dentro do estado de São Paulo tão bem organizado e tão bem feito como é aqui da região do Alto Tietê, no caso da nossa cidade, e que já virou tradição. Da mesma forma que o pessoal vai em Guararema para ver lá as luzes natalinas, a galera vem aqui de toda a região para assistir o Passos da Paixão. E aí eu comparo também. Da mesma forma que o pessoal vai em Mogi para ver a festa lá do Divino Espírito Santo, participar tanto lá das feiras, né, das atrações que tem a festa do Divino Espírito Santo, a galera vem aqui na nossa cidade também para assistir o Passos da Paixão. É muito importante isso, porque é um atrativo. A gente tem falado muito também dessa questão econômica que a cultura traz para a cidade, e o Passos da Paixão é um período também que traz para o município turista da região do Alto Tietê e de uma parcela razoável também ali da cidade de São Paulo. Fala um pouco pra gente. Na verdade, ele traz do estado de São Paulo, traz do Brasil, e já tivemos pessoas de fora que vieram assistir também. A Opereta tem trabalhos, bacana, inclusive, internacionalmente. Na época do Passos, a gente trouxe o Grupo Engine, se apresentou aqui. O Passos, ele completou 20 anos no ano passado, agora iríamos para a nossa 21ª edição. É o maior espetáculo ao ar livre do Alto Tietê, então, das Paixões de Cristo e de teatro em geral, ao ar livre, ele é o maior da região. Segundo o SATED, porque nós trabalhamos com responsabilidade e, inclusive, com respeito às leis trabalhistas dos artistas e das empresas que participam, segundo o SATED, é uma das 60 maiores do estado. Nós estamos no calendário turístico do estado, que na região nossa, só a Festa do Divino e o Passos. A Festa do Divino tem 150 anos, né? Mais de 150. E o Passos tem 21. São os dois únicos eventos do calendário turístico do estado. Nem a Festa da Orquídea, da nossa cidade, que tem quase 50 anos, não está. É um evento realizado, surgiu com a Igreja Católica, mas com o tempo se desvencilhou da Igreja Católica, mas não da história de Cristo. E isso é importante. Apesar de ser o Passos da Paixão de Cristo, tem esse lado religioso que fica para aquele que é cristão, que é católico, mas tem a parte cultural do teatro mesmo. Tanto é que cumpre essa, vamos dizer, essa função de maior e vamos também colocar a qualidade de melhor Passos da Paixão, né, realizado no Alto Tietê, e maior e melhor teatro ao ar livre realizado aqui na cidade. E eu acrescento, inclusive, a função social do espetáculo. Porque nós atendemos de crianças, adolescentes, idosos, adultos, pessoas com transtornos ou pessoas que precisam participar e fazer alguma coisa, pessoas que têm e que não têm experiência. Vocês abrem, né? Não é simplesmente só o pessoal que é ator, já não. Vocês abrem para a população participar, né? E não precisa morar em Poá, pode ser de qualquer lugar para vir, desde que consiga participar dos ensaios. Você consegue, talvez eu estou forçando somente, mas você consegue dizer quantas pessoas nesses 20 anos já participaram do Passos da Paixão? Enquanto elenco, nós temos um cálculo de cerca de 1.000 pessoas, porque a gente calcula 50, 100 pessoas por ano, enquanto elenco e produção. De público, são mais de 150 mil pessoas que acompanharam. Hoje, né, no formato em que o Passos esteve até o ano passado, e aí já explico por quê, até o ano passado a nossa estrutura de mais de 2 toneladas de equipamentos, né, entre palco, luz, som. Nós atendimos direta e indiretamente, são mais de 500 pessoas trabalhando. Porque uma questão que nos últimos anos nós trabalhamos é que os restaurantes na Sexta-feira Santa
numa cidade como a nossa, que é conservadora, infelizmente ao extremo, normalmente nesse dia os comércios se fecham. E nós temos trabalhado com o turismo, com os restaurantes, para que eles abram. Exato. Fizemos um voucher em que o turista pega o nosso material gráfico e vai no restaurante e ganha desconto. E tivemos restaurantes que ficaram muito felizes, porque era um dia que seria de movimento fraco. E teve movimento. As pessoas que trabalham direta e indiretamente para o espetáculo geram renda. Então o espetáculo ele é movimentador, ele fomenta a vida da cidade. Então hoje nós também, entre as temáticas que a gente conta a história de Cristo e ter mais de 21 anos contando a mesma história, e a gente conta de formas diferentes e sempre com um pensamento social. O que a gente está atingindo da nossa população? Já falamos de política, já falamos de cultura popular, já tivemos samba, já tivemos manifestações como a Cavalhada em Cena. Porque são manifestações que, inclusive, se ligam ao cristianismo. Né? A gente, no ano, uma curiosidade... Que fazem parte estritamente da cultura brasileira. Não tem como dissociar, né? Não tem como fazer essa dissociação. E o ano que isso aconteceu foi cultura popular brasileira, que foi em 2014. Nós tivemos um Cristo que dançou numa festa junina, o casamento, as bodas de Caná, para quem conhece a história de Cristo, as bodas de Caná era uma festa junina. E que não, de forma nenhuma, desrespeitando a história. Ao contrário, trazendo um profundo respeito. Porque essas manifestações são nossas. Isso é a cultura. Nós usamos a arte para contar a nossa cultura. Então, a gente liga aos diversos movimentos históricos. Nós já falamos do Barroco. Esse ano passado, aliás, nós falamos dos sertões, mas não do sertão geográfico. Dos sertões que nós vivemos. Nós estamos no sertão, porque aqui é uma periferia. O sertão é onde as pessoas lutam para viver, e nós lutamos para viver. E nós falamos disso no Passos, porque é isso que Cristo é. Em uma edição, nós falamos dos refugiados. Bacana. Né? A crise dos refugiados a nível mundial tem sido... E esse ano, nós falaríamos de novo dos refugiados, só que esse ano não seria com toda essa estrutura. Porque, pela primeira vez, a Prefeitura Municipal não iria ajudar o espetáculo. Né? E não é ajudar, não iria subvencionar, não iria fazer a parte dela naquilo que cabe. Nossa parte é apresentar o maior teatro ao livre do Alto Tietê. A parte da Prefeitura é dar estrutura para isso. Estrutura financeira e física. Veio a calhar para a Prefeitura e talvez para vocês que iam passar uma dificuldade para realizar não tem como falar positivo, mas veio a calhar, né? Virou como uma justificativa. Deu-se a chance para que o que a Prefeitura falou fizesse sentido. Porque 2 semanas antes da apresentação, tivemos que cancelar a edição desse ano. E aí nós reapresentamos a edição do ano passado, que foi essa que tratou dos sertões, em que o cenário era feito de cordel. Então foi uma coisa muito bonita de se ver. E que também no ano passado nós tivemos uma inovação, que foi a intérprete de Libras e também a audiodescrição para deficientes visuais. Bacana. Então foi a primeira vez no Brasil, e isso a gente buscou confirmar de várias formas, foi a primeira vez no Brasil em que se teve a audiodescrição para os deficientes visuais da cena da Santa Ceia. Então é um dado importantíssimo, porque a gente tem, por exemplo, lá a Paixão de Nova Jerusalém, que acho que é a mais conhecida do Brasil, em que eles também têm, mas que por motivos N eles não tiveram a descrição dessa cena, porque é uma cena difícil de escrever. São 13 pessoas numa mesa com pão, vinho, um pega, o outro come. É meio difícil de escrever. E nós conseguimos. Porque tem essa questão do falar também, não é uma regra todo mundo em silêncio, depois que se faz silêncio para Jesus. E que nós ainda não somos só os 13, né? Não é só Cristo e os 12, nós temos a presença da mulher, porque sim, a mulher faz muita presença e ela está presente no contexto histórico de Cristo, e nós sempre procuramos valorizar isso na história. Né? É sempre importante deixar, porque são elas que conduzem. Né? Bacana. E Felipe, 2021, a gente aqui, você citou diversas vezes o poder público, nós falamos em relação à pandemia, que ainda não está resolvida. Se tudo der certo, talvez começará a se resolver em 2021, apesar de a gente ver que tem muitas dificuldades aí de organização e de vontade também, infelizmente, vontade política de alguns governantes. E aí eu não vou ficar citando, porque todo mundo está assistindo, está vendo quem é, para não ficar um negócio chato, a TV Estância é a favor desse ou daquele. Não é tendencioso. Aqui a gente não está querendo ser tendencioso, nós não seremos. Mas vocês estão vendo, e em alguns momentos a gente vai ter que falar mesmo, o fulano, porque a gente tem visto, por exemplo, os governadores tomando a frente, não são todos, obviamente, mas uma grande parte,
independente de partido, tomando a frente para se resolver situações, inclusive agora em relação à vacinação. A gente tem visto o governador do estado de São Paulo, João Dória, tomando a frente para se resolver isso. A gente vê também o governador do Rio Grande do Sul também se mobilizando, os governadores do Nordeste com consórcio também se mobilizando. Infelizmente, a presidência da República não está se mobilizando o suficiente para isso. Pelo contrário, parece que querendo atrapalhar, né? Mas 2021, com todo esse contexto, para o setor cultural, e aí vamos falar especificamente para o setor cultural da cidade de Poá. Qual a expectativa, talvez de você pessoalmente, ou do grupo Opereta, do Fórum Permanente de Cultura, para 2021? Nós temos conversado muito constantemente sobre o que a gente espera. Porque de verdade, a gente tem medo do que esperar, né? A gente já não sabe mais o que esperar de pior. Mas a gente está sempre com esperança. E agora, buscando esperar o melhor. Nós temos um momento em que, por exemplo, o aniversário da cidade já tem, seja lá quem for a secretária ou secretário de cultura da gestão que vai se iniciar, já tem um trabalho pronto, já vai estar pago. Porque a Lei Aldir Blanc, através do esforço do fórum, né, tudo que a gente já falou, já vai deixar pago a pintura do teatro, a aquisição de acervo para o Teatro Municipal e apresentações no teatro e nos bairros da cidade. É a primeira vez que se pensa o aniversário da cidade, que os artistas pensam, porque o que a gente pensa é descentralizar, a gente não tem que fazer arte só aqui no centro. Sim. Nós temos que ir para os bairros, então nós vamos para os bairros. E infelizmente o pessoal fala, mas Poá é pequena. Poá é pequena, mas a mobilidade, né, o trânsito não é tão fácil. Para quem está no Nova Poá, para quem está no Jardim São José, que são os bairros mais distantes do centro. E se a gente pensar que você não consegue atravessar a cidade de ônibus, né? Não consegue atravessar. Porque não há uma ligação entre os ônibus. Eu falo que isso é absurdo, que a gente consegue. A gente sempre tem como referência o hospital. Quem está no Nova Poá, São José, do outro lado, não consegue vir direto. E aí tem um ônibus que sai lá de Mogi, do shopping de Mogi, que vai para o hospital, ou seja, atravessa a cidade, mas tem um que atravessa a nossa, né? E fora que a gente tem que ir no hospital daqui, e se você vai passar no ortopedista, você tem que ir na Nova Poá, e aí não dá, né? E enfim, dentro desse contexto todo, nós artistas já estamos... O aniversário da cidade já está garantido que aconteça, porque a gente sabe que não vai ter recurso. Então a nossa primeira expectativa é para esse trimestre que se cumpra o que está sendo pago. Que se respeite o que os artistas definiram. Já foi planejado democraticamente. Já foi planejado. Então a pintura do teatro seja mantida, esse evento, porque já estará pago. Se vai ser realizado ou não, aí é responsabilidade fiscal, né? O secretário que entrar. E aí, assim, tem essa questão do secretário. Inclusive, a prefeita eleita Márcia Bim já indicou 4 nomes, né? A doutora Cláudia Cristina de Deus para a Saúde, a Elisângela para Fazenda, a professora Simone hoje para Educação e a Claudete Canada para o Meio Ambiente. Até então é um grupo de mulheres, né? Ela está fazendo um grupo de mulheres e é bacana isso a gente tem que deixar até registrar que isso é muito bacana, valorizar a competência da mulher, a capacidade da mulher nesse papel. Diz a rádio, né, o Facebook, as pessoas que talvez quem vai assumir a cultura, né, o esporte e cultura é o Ariel Borges, que foi eleito vereador também pelo partido dela, mas ainda não existe essa confirmação. E então depende, além da questão da pandemia, se vai estar em pandemia ou não, da vontade de quem assumir a secretaria e do caso da prefeita também, né? Nós da cultura temos buscado conversar com essa futura gestão, até com o Geraldo Oliveira, que é o vice, não sabemos o nome ainda. Estará aqui, inclusive, na quinta-feira. A gente tem conversado com ele das nossas ideias, de que não se junte as secretarias, porque juntar as secretarias é perder recurso. Então, a pasta da cultura, existe a possibilidade de receber oficinas, recursos financeiros e estruturais do governo do estado e do governo federal, desde que seja uma pasta separada, com o Conselho de Cultura Deliberativo e um fundativo. O mesmo é para o esporte, o mesmo para o turismo. Então, para que se haja a necessidade, o entendimento de que não vai ter um secretário para cada pasta, para que sejam pastas distintas. E isso é o mínimo que a gente precisa para que se tenha futuro. Porque se não for dessa forma, não tem futuro, não há o que se pensar. A ideia, por exemplo, de vamos privatizar o teatro, que já se fala desde que ele foi construído, e que ele tem a mesma pintura desde que ele foi construído, a mesma cor, mesma tinta, é uma ideia inviável.
Porque tira das nossas mãos, enquanto cidadãs e cidadãos poenses, e enquanto artistas, a possibilidade de entrar ali. Exatamente. Tira de nós a possibilidade de fazer parte Porque disso. por mais que faça ali uma cláusula que, mas os artistas têm que usar, a gente sabe como é que funciona quando vai para o setor privado, né? Nós sabemos... Agendas dificílimas. Exatamente. A gente tem referências na cidade de São Paulo e outros municípios, como é que funciona quando o setor privado pega aquilo que é público, né? E a gente tem pessoas extremamente capacitadas aqui do ponto de vista de produção, do ponto de vista de execução, para cuidar desse teatro municipal. Esse teatro não precisa ser entregue assim, porque sim, fazendo a condução correta dentro da política pública, o próprio teatro é capaz de manter a Secretaria de Cultura. Que foi o que você falou em relação ao fomento do Conselho Municipal, do fundo, de todas essas questões. Nós temos um futuro para os artistas brilhante. Eu acredito que 2021, como 2020, com todas as questões do coronavírus, a gente não para de produzir. Artista não para de produzir. Por mais que nós estejamos sofrendo e tristes, e como toda a nossa população, ontem até vi uma reportagem falando, né, que o Brasil é um dos países com mais pessoas ansiosas, e para nós artistas nós estamos ansiosos, porque a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que esperar. A não ser esperar coisa boa. A gente só pode esperar que melhore, porque... Ter fé, né? Ter fé. E eu não vou nem usar a frase do palhaço que foi eleito, e palhaço no bom sentido, porque o Tiririca é um palhaço, né, profissional da área do circo, e que apresentou bons projetos para o circo, inclusive. Pior do que tá não fica, infelizmente a gente só tem não é verdade, a gente percebe que dá pra ficar. Ele, entre aspas, mentiu pra todo mundo. Mentiu pra ele, né? É que a gente tem esperança de que melhore. E a nossa esperança de fato é essa, que melhore, é que nós possamos continuar participando da gestão como participamos hoje. Não é se meter, a gente não quer falar o que o secretário vai fazer. Isso é da conta dele. Mas demonstrar aquilo que vocês consideram que é importante e que seja ouvido e dentro de uma negociação. Que eu acho que é negociação, né? Porque quem é eleito tem as suas ideias, e isso não é ruim, isso é bom, né? E é para isso que foi eleito. É dentro do que não também prejudique o setor. E quem está ali vivendo o dia a dia da arte, que pisa o chão, que aponta, né, sabe também, e tem suas necessidades, suas ideias. Acho que tem que ser uma negociação, um pouco daqui, um pouco dali, para a população, porque tem que ganhar, né? A população que tem que ganhar em relação a isso. Gente, esse foi o Felipe, a gente vai terminar, viu, Felipe? Ainda vou dar um espaço para ele dar as últimas palavras dele aí. Essa semana, a gente está com uma semana bacana aqui de discussão. Tem o Felipe hoje, Pedro Viviani amanhã, né, para conversar conosco aqui. Pedro Viviani, ex-vereador da cidade, foi candidato a prefeito nessa última eleição. Pedro Viviani tem história nesse município e vai ter muito o que falar amanhã. Quarta-feira, nós teremos o Lucas Ferrari, o Neno Ferrari, vereador eleito e atualmente vereador, Neno Ferrari, aqui conversando com a gente. A gente vai fazer uma divisão de espaço aqui entre eles. Na quinta-feira, o Felipe vai me ajudar, que eu acho que eu confundi, mas acho que na quinta-feira é o seu Geraldo mesmo, né? Vice-prefeito eleito, vai estar conversando aqui com a gente. E aí eu vou até separar algumas questões sobre cultura aí para ele. Eu vi que ele participou de algumas lives com o Carlito, falando sobre cultura. Eu vou bater um papo com ele também, vou separar algumas perguntas para ele sobre o setor cultural. E na sexta-feira, a gente vai contar aí com o atual vice-prefeito, Marquinhos Idaiá, que vai estar deixando a prefeitura no dia 31 de dezembro. E aí eu também vou colocar algumas questões para eles também. Lembrando que nós já convidamos vários vereadores eleitos para participarem, convidamos alguns vereadores que são atuais vereadores também para fazer um balanço do mandato. Estamos insistindo com alguns ainda não acertaram a agenda conosco, mas estamos aí. Já entramos em contato com a secretária indicada, né, a doutora Cláudia, a secretária indicada para a saúde, para conversar com ela também. Está num processo aí de transição, pediu paciência para a gente. Vamos entrar em contato com as outras secretárias também já indicadas, para eles falarem um pouco, para a gente saber o que essas pessoas pensam daquele setor que eles vão administrar a partir de 1º de janeiro, né? Então, galera, essa é a TV Estância. Como eu digo aqui, é um novo olhar para a comunicação na cidade de Poá, um novo olhar para a cidade de Poá. Estamos, por enquanto, só com o programa Ordem do Dia aqui para conversar com vocês e com essas pessoas que fazem a nossa cidade, que fazem os espaços do nosso município. Mas tem novidades aí que estarão chegando para vocês. Felipe,
dá a última palavra para a galera e de antemão já agradeço sua presença, sua vinda aqui no primeiro convite. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Vocês estão começando e começando bem, com uma galera de peso. Agradeço, inclusive, pela oportunidade, agradeço as pessoas com quem conversei antes de vir, porque não represento, né, os coletivos, mas faço parte deles. Então agradeço a essa galera e deixo abraços a todos. Agradeço a quem está assistindo a gente. A nossa esperança é de que vocês também busquem conhecer e participar de atividades culturais, porque é bom para todo mundo fazer parte disso. Para os futuros e futuras vereadoras, vereadores, secretários e por aí vai, desejo um bom mandato, que tenham a compreensão da coisa pública e entendam as discussões que a coisa pública gera, porque a nossa preocupação enquanto trabalhadores, não só da arte, mas de outros setores, é que a cidade funcione. Porque se a cidade funciona, é bom para todo mundo. Então, fico muito feliz de ver muitos jovens participando. Acho que nós, na nossa cidade, temos esse privilégio nesta gestão que vai se iniciar. Muita juventude, muitas mulheres. Ainda tenho esperança de que venham negros também. Também. Negros e negras nessa gestão. Estamos aguardando aí. Tomara. Temos vereadoras, vereadores lá que têm história, que têm trajetória, não só por já terem ocupado cadeira, mas porque têm as suas lutas. E façam o seu melhor, façam o melhor pela cidade, não se deixem levar pelas dificuldades, porque são muitas, né? E nós que lutamos pela cidade, nós sabemos essas dificuldades junto com vocês, a gente sofre também. E é importante, não se deixar levar pelas dificuldades e não se deixar levar apenas pelo urgente. O urgente do dia a dia, que vai surgir muito dentro da administração pública, tem que ser resolvido. Mas se existe uma ideia, um programa para fazer, que faça, né? Porque a gente precisa muito disso. E ideias ousadas assustam, e a gente sabe que assusta. E assustam todo mundo, mas tem ideias ousadas que a gente já sabe que pode dar errado. Como tem ideias ousadas que a gente percebe que pode dar certo. E é para todo mundo seguir junto, mas a gente precisa sentir confiança. Como hoje nós, do ponto de vista meu, infelizmente não sentimos confiança em quem traz a ousadia em outras instâncias federais do nosso país, mas que a gente pode confiar porque a gente está perto aqui. Espero que a gente possa confiar, porque estamos sim dispostos a caminhar juntos. Em nenhum momento a nossa ideia do setor cultural, a ideia é complicar, não é isso. Se tudo der certo, é bom para todo mundo. É isso, obrigado, gente. Boa noite, gratidão de novo. Valeu, Felipe. Essa é a Ordem do Dia, aqui na TV Estância, de segunda a sexta, às 19h30, e não perca amanhã com o Pedrinho Viviani. Pedro Viviani tem muito o que falar da cidade, então, se fosse vocês, não percam amanhã. Um grande abraço a todos que assistiram, compartilharam e curtiram, e é para aqueles que vão assistir também ainda, que não puderam assistir no nosso horário aqui, ao vivo. Grande abraço a todos e até amanhã.
Tchau.